Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências e na aula de hoje será diferente. Nós vamos fazer uma revisão das nossas aulas anteriores desde a nossa última avaliação. Vamos fazer uma pincelada bem rápida dos nossos conteúdos para na próxima aula vocês estarem bem afiados para a nossa avaliação. Vamos lá? O primeiro objetivo da nossa aula foi compreender o funcionamento do sistema respiratório e aprender a medir a pulsação e a frequência respiratória e compará-las. Esse nosso segundo objetivo pegou muita gente porque não tinha ideia de como fazer para verificar a questão da frequência cardíaca. Mas, em seguida, eu coloquei um vídeo onde explicava passo a passo de como vocês podiam fazer isso. E aí nós vimos aí, como vocês podem ver no exemplo do vídeo da aula, as partes que compõem o sistema respiratório. E aí na aula seguinte nós falamos sobre sangue, onde eu fiz aquele pequeno experimento, onde eu misturei um pouco de açúcar num copo com água, para vocês entenderem a impressão que se tem de que o açúcar desaparece. Só que quando a gente bebe esse líquido, você sente o sabor doce, que é o que revela aí pra gente que o açúcar ainda está lá. E aí, nesse exemplo, eu trouxe para vocês, onde dizemos que o açúcar estava dissolvido na água e falamos sobre as substâncias que, como o açúcar, podem dissolver na água, o sal de cozinha, a glicose. E aí, qual a relação disso teve com o sangue? O sangue, ele contém, nós vimos aí, grande quantidade de água. E dos outros componentes que estavam presentes no sangue, alguns estavam dissolvidos na água e outros não estão. A gente viu ainda nessa mesma aula o processo de quando o sangue é colhido através da veia, nos exames que nós podemos ver nos exames de sangue. E aí nós vimos também sobre uma máquina chamada a centrífuga, onde o sangue é centrifugado e é dividido o plasma e os elementos celulares. Eles são separados nesse momento. Nós podemos perceber aí, como estava no vídeo da aula, a diferença entre o plasma e os elementos celulares. Aí nós vimos aí ainda, na nossa aula seguinte, cujo objetivo eram dois objetivos, na verdade. O primeiro era relembrar os diferentes elementos que compõem o sangue, já que a gente já havia visto isso na aula anterior, e também compreender o funcionamento e a diferença das artérias, vasos capilares e veias. E aí vocês tinham aí esse exemplo para entender o que era artéria, a arteríola, as veias, as vênulas e os capilares. Aqui para vocês entenderem bem rápido, fixarem na verdade, né, porque já foi visto nas aulas anteriores, os vasos sanguíneos, eles são as estruturas dentro dos quais o sangue flui regularmente em nosso organismo, ou seja, o trajeto do sangue é feito. Os capilares, as arteríolas, você tem que compreender primeiro o que são as arteríolas, né? Acabei de falar. Para entender o que são os capilares, as arteríolas se ramificam novamente em vasos sanguíneos, ou seja, como se elas se multiplicassem em vasos sanguíneos ainda mais finos, e aí isso aí a gente chama de capilares. E por último também nós vimos as veias e as vênulas. As veias e as vênulas é o seguinte: os capilares, eles gradualmente se juntam em vasos mais largos. Aos poucos, eles vão se juntando em vasos mais largos, que são as vênulas. E aí, as vênulas se unem, formando vasos ainda mais largos e visíveis a olho nu, que nós chamamos de veias. E aí, na aula seguinte, nós vimos aí a diferença entre
circulação sistêmica e circulação pulmonar. Esse tema ele foi um pouco extenso, mas eu vou dar aqui uma pincelada bem rápida para quem ainda ficou com dúvida ou quem por acaso esqueceu ou quem realmente perdeu essa aula. Vamos lá. Eu vou dar para vocês dois exemplos, duas funções, na verdade, do sistema circulatório. A primeira delas é levar o gás oxigênio até os tecidos e tirar deles o gás carbônico produzido. O sangue, lembrem disso, ele é rico em gás oxigênio e ele é pobre em gás carbônico. Ele é bombeado para fora do coração por meio de uma artéria, que nós chamamos a artéria aorta. E aí, ela é a mais larga das artérias do corpo humano. Para vocês terem uma noção do tamanho dela, o diâmetro aproximado é de mais ou menos 2,5 centímetros. E aí, esse sangue, ele percorre na sequência. E você vai lembrar da aula anterior a essa. Qual é a sequência? Artérias menores, arteríolas e capilares. E aí, ao passar pelos capilares, a última etapa, digamos aí, o sangue ele deixa o gás oxigênio nas células e aí ele recebe o gás carbônico. Assim, quando ele chega nas vênulas, o sangue ele está pobre em gás oxigênio e rico em gás carbônico. Perceba que o processo ele foi invertido. Das vênulas, o sangue vai para as veias e aí por elas ele retorna ao coração, completando o trajeto que nós chamamos de circulação sistêmica. Para você compreender a circulação pulmonar, você vai pensar o seguinte: se o sangue que chega no coração depois da circulação sistêmica, ele está pobre em gás oxigênio, de onde é que vem o gás oxigênio que é levado para os tecidos? A nossa resposta aí a gente encontra no fato de o coração atuar não como uma única bomba, mas como duas. Ou seja, o sangue, pobre em gás oxigênio e rico em gás carbônico, que chega ao coração, é bombeado para os pulmões. E nos pulmões perde gás carbônico e recebe gás oxigênio. Então é isso, meus amores. Estamos aí já na reta final. Eu tinha que vir aqui aparecer para vocês, Já há algum tempo gravando os vídeos só com a voz, vocês vendo as imagens. Mas nessa reta final eu tinha que vir aqui aparecer para vocês, para que vocês sintam de uma certa forma mais próximos a mim. E espero que vocês tenham entendido a nossa revisão de hoje. Se você não conseguiu entender, então você precisa rever as aulas anteriores. Lembrando que isso foi só uma revisão. A gente fez uma pincelada, assim, bem rápida de tudo que foi visto nas aulas anteriores, como eu disse aqui no início do vídeo. Então, se você não entendeu algum ponto, você reveja a aula daquele dia, tá certo? Então, é isso. E, como eu sempre falo para vocês, espero que fiquem em casa, fiquem com Deus e fiquem felizes.